Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro desse novo projeto no qual nós estamos compartilhando a palavra de Deus nesses dias de quarentena, de isolamento social, no qual nós estamos dentro das nossas casas. O nosso desejo é que Deus possa abençoar o seu coração, renovar você e que também Ele possa te dar confiança, segurança nesses tempos de caos e de notícias tão difíceis. Eu não sei se você tem acompanhado comigo os noticiários, mas à medida em que a gente vai vendo o desenvolvimento dos fatos, nós nos perguntamos como nós podemos encontrar paz nesses dias de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta angústia. Paz é uma palavra muito importante no nosso vocabulário. De alguma maneira, todos nós buscamos paz. Nós buscamos encontrar tempos de pacificação no nosso casamento, na nossa família, no trabalho, nas nossas relações de maneira geral. Nós estamos em busca da paz, nós ansiamos pela paz, mas especialmente quando nós falamos numa escala global, numa escala na qual nós vivemos grandes conflitos no início do século passado, a Primeira e a Segunda grandes guerras. Nós somos uma geração que entendemos o sentido mais profundo, mais amplo e necessário da palavra paz. Onde nós podemos encontrar paz? A Escritura fala muito sobre paz. A Bíblia nos traz muitas promessas de paz. Mas talvez a promessa de paz mais interessante que nós possamos encontrar nesses dias é quando Jesus, falando ao coração dos discípulos, um pouquinho antes da sua morte, numa reunião muito íntima com os seus melhores amigos, ele diz o seguinte: eu deixo para vocês a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos diz: deixo-lhes a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. É bem significativo que no contexto desse capítulo, Jesus está dizendo para os discípulos desde o início do capítulo 14, para que eles não se deixem perturbar, para que eles não se deixem vencer pelo medo e pela aflição. O contexto maior dessa palavra de Jesus para os discípulos é que Jesus estava deixando claro para os discípulos que havia chegado o momento dele voltar para o Pai. Eles estavam celebrando aqui o último jantar deles todos juntos, às vésperas, na verdade, na iminência dos momentos em que Jesus seria preso, seria julgado e crucificado. Então Jesus começa no capítulo 14 dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus faz muitas promessas para os discípulos no desenrolar desse texto. Ele promete estar presente, ele promete voltar para os discípulos na pessoa do Espírito Santo ao longo do versículo 15 em diante, mas aqui nesse contexto específico ele diz assim: eu deixo para vocês a minha paz eu dou a vocês, não dou a paz como o mundo a dá. A gente pode fazer algumas perguntas muito interessantes para esse texto e talvez a primeira e mais significativa seja: o que significa a minha paz, a paz de Jesus? Qual é o contraste da paz que Jesus dá e da paz que o mundo dá, se Jesus faz tanta questão de frisar que a paz que ele dá é diferente da paz que o mundo dá? E por fim, como essa paz age no nosso coração, lançando para longe de nós todo o medo? A primeira pergunta é: por que Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz eu dou a vocês? Para nós cristãos, nós sabemos que nós nascemos como seres em guerra. Por mais que nós possamos almejar e desejar a paz, e nós escrevamos tantos livros e façamos poemas e músicas sobre a paz, nós nascemos como seres em conflito, nós nascemos como seres quebrados, desconectados e que muitas vezes
vivemos numa vida de hostilidade, seja ela explícita ou implícita. Henri Nouwen, certa vez, diz que todos nós, por mais que queiramos muito ir até o outro, nós estamos enclausurados atrás dos nossos muros de autoproteção. Isso significa que aquilo que a Bíblia chama de pecado, ou seja, o nosso instinto para o mal, a nossa natureza pecaminosa, faz de nós seres que estamos num estado de hostilidade. Seres que estão num estado de desconexão, de relacionamentos quebrados, rompidos. Nós somos seres que edificamos naturalmente muros ao invés de pontes. Essa é a nossa natureza. E tudo isso começou quando nós entramos em hostilidade com o nosso próprio Criador, quando nós entramos em guerra com o nosso próprio Criador. O apóstolo Paulo diz que nós fomos amados pelo Eterno quando nós ainda éramos inimigos dele, ou seja, havia sim uma inimizade entre Deus e nós. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, ele diz que também havia uma inimizade entre nós e o nosso próximo. Haviam muros de separação entre nós e o nosso próximo. Então nós, seres humanos, somos seres intrinsecamente voltados para a guerra. Não quero dizer, obviamente, que todos nós sejamos a favor da guerra, a favor do conflito armado, não é isso que eu estou dizendo, mas que essas hostilidades que alcançam uma escala global, elas começam lá no fundo do nosso coração, como pequenos atos de indiferença, de egoísmo, pequenos atos de desprezo, pequenos atos de quando nós tornamos uma discordância do outro, num desprezo pelo outro, depois num ódio pelo outro. Essas coisas todas começam aqui dentro. Jesus disse que do coração do homem é que provém assassinato, adultério, calúnias, e ele faz uma lista horrenda de uma série de coisas sujas e feias. Mas Jesus não se equivoca, ele diz que todas essas coisas começam no coração do homem. Então Jesus está nos dizendo que ele nos dá a paz dele. E ele não dá a paz como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, de certa maneira, ela é uma paz que é a mera cessação das hostilidades. A paz do mundo é a ausência de guerra. A paz do mundo não é necessariamente o amor, o perdão, o entendimento, a compreensão. Não é no sentido mais profundo daquilo que Jesus intenta, a paz. Mas muitas vezes a paz que o mundo nos pode oferecer e a paz que o mundo nos dá é a mera cessação das hostilidades. É um ano sem guerras, é um ano sem pandemia, é um ano sem problemas econômicos. A paz que o mundo dá é uma paz totalmente instável, volátil, efêmera, pequena, reducionista, reduzida e condicionada. Mas Jesus promete a paz que ele dá. E qual é a paz que Jesus dá? Jesus nos promete uma paz que é duradoura, que é profunda, é verdadeira e é ampla, infinita, porque ele faz cessar a raiz da hostilidade. Ele trata a questão do nosso espírito de hostilidade na sua essência, porque ele nos reconcilia com o Pai por meio da sua morte e ressurreição. Então, quando Jesus diz, eu dou a vocês da minha paz, é porque Jesus está nos dizendo que ele está pacificando a nossa relação com o próprio Pai. Ele está nos reconectando com Deus. E porque nós estamos agora reconectados com Deus, nós podemos encontrar paz com Deus, porque os nossos pecados foram todos perdoados, foram lavados, foram levados para longe de nós, mas ao mesmo tempo nós somos pacificados na nossa relação conosco mesmos. Nós nos perdoamos, nós passamos a nos perdoar porque fomos perdoados por Deus. E nós passamos a nos amar porque fomos amados por Deus. Mas ao mesmo tempo isso extrapola o nosso mundo interior para chegar no outro, no próximo. Nós descobrimos que nós vamos sendo pacificados na nossa relação com o outro e que as nossas diferenças não são maiores do que aquilo que Cristo fez ao morrer na cruz por mim e por você. Então Jesus, ele diz, eu estou voltando para o Pai, mas eu vou deixar uma paz com vocês, a minha paz. Não a paz que o mundo compra, não a paz que o mundo dá nos seus períodos de cessação das guerras, mas uma paz que é
definitiva, uma paz que é eterna, uma paz que é infinita e uma paz que muda todas as coisas, porque nos pacifica com o Pai e nos pacifica com o próximo. Então nós temos paz, a paz de Jesus, a paz que o mundo não pode dar, porque é uma paz que o mundo não conhece. E então Jesus nos diz, as últimas palavras do versículo 27, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que é basicamente aquilo que ele disse lá no primeiro versículo, não se perturbe o coração de vocês. O que Jesus está dizendo é que quando nós entendemos e discernimos que o nosso principal conflito é com Deus e que o nosso principal problema é a desconexão da nossa relação com Deus, e quando nós entendemos que esse problema, que é a raiz de todos os problemas, e é o principal problema, e é o único problema para o qual nós não temos sequer proposta de resolução, para o qual nós não temos nenhum tipo de remediação, quando nós entendemos que esse problema é o verdadeiro problema, é o verdadeiro problema do ser humano, e quando nós entendemos que esse problema foi resolvido com uma atacada certeira de Deus na cruz do Calvário, ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quando nós entendemos essas coisas, então nós somos pacificados. E o nosso coração entra debaixo de uma proteção graciosa do Espírito Santo, que nos dá a paz que excede todo entendimento, como disse o apóstolo Paulo, porque nós sabemos que, independente dos conflitos que possam acontecer no futuro, sejam da escala que for, o nosso principal conflito, a nossa guerra interior com Deus já foi resolvida. Nós fomos pacificados, nós fomos unidos ao Pai. O Eterno levantou uma bandeira branca e nos chamou para um tempo de reconstrução da nossa relação com Ele. Graças a Deus por isso, graças a Deus porque por intermédio de Jesus Cristo já não há nenhuma condenação para todos aqueles que nele confiam. Então, se nós entendemos no fundo do nosso coração que o principal problema foi pacificado, nós podemos experimentar uma paz que não é a paz da ausência da guerra, não é a paz da ausência dos problemas, não é a paz que desperta no nosso coração quando tudo vai bem, muito pelo contrário, é a paz que nos alcança nos dias mais aflitos. É a paz que nos alcança nos dias mais difíceis da nossa experiência humana. É a paz que nos alcança em tempos de crise econômica, de pandemia, nos alcança em tempos de guerra, de instabilidade político-financeira no nosso país. Essa paz nos diz que o principal problema já foi resolvido por Cristo Jesus. E porque nós somos reconectados a Deus, Ele está agora conosco, Ele está caminhando conosco no desenrolar de todos esses fatos. Nós não fomos deixados à deriva, nós não fomos esquecidos por aí, nós não fomos deixados por aí, mas porque nós fomos pacificados com Deus, então nós podemos ter a presença de Deus conosco em todos os eventos, e isso é maravilhoso, isso é tremendo. Essa é a boa notícia do Evangelho que nós precisamos ouvir nesses tempos de caos. Nós precisamos saber que o Pai está em paz conosco. O Pai está em paz conosco, porque Ele mesmo proveu a paz conosco. Isso não é aquela coisa do eu estou ok, você está ok. Não tem nada de autoajuda aqui. Na verdade, pelo contrário, o Evangelho nos diz que nós nunca seríamos capazes de fazer nada por nós mesmos, no sentido de nós construímos a nossa paz com Deus, mas Ele veio até nós na pessoa do seu Filho. Ele nos estendeu a mão, Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. E esse é o sentido mais profundo, verdadeiro e transformador do Evangelho. Nós fomos pacificados com Deus, nós fomos pacificados com o Pai. Que o nosso coração não se perturbe. E eu quero fechar esse tempo nosso de reflexão com uma palavra que aponta para o futuro, dizendo o seguinte. Jesus faz uma promessa maravilhosa em João 14, dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Esse texto é maravilhoso porque Jesus ele toma uma tradição, ele toma um costume antigo, na qual quando o noivo e noiva eles tinham seu casamento contratado pelos pais, eles passavam um tempo separado, um tempo por volta de 1 ano. A noiva voltava para casa para terminar o seu enxoval, o qual ela já havia começado. E o noivo voltava para a casa do seu pai para construir um aposento adicional na casa do seu pai, porque as famílias elas moravam juntas, elas moravam em famílias estendidas. Então o noivo voltava para a casa do pai para preparar, para construir esse aposento, esse quarto, na nossa linguagem brasileira, esse puxadinho que era feito naquela cultura, para que a noiva pudesse ir agora para a casa do seu marido e para que eles pudessem casar e constituir família numa família estendida. Jesus está dizendo, eu sou o noivo. Eu sou o noivo que está voltando para a casa do Pai. E eu voltei para o Pai para preparar um lugar, uma morada, para que eu possa levar a minha noiva para morar comigo. E essa noiva é a igreja de Jesus Cristo. Essa noiva são todos aqueles que foram redimidos, foram lavados, foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos entender e discernir que Jesus foi preparar um lugar para nós na presença do Pai. Que a nossa verdadeira guerra já foi pacificada e que há uma promessa maravilhosa do nosso noivo de que ele voltará para nos buscar, para que nós estejamos com ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje Deus possa derramar no seu coração a paz do Evangelho. A paz do Evangelho que é capaz de dissipar todo medo, que é capaz de curar as nossas ansiedades, que é capaz de nos dar uma base firme e sólida em tempos de tanto caos e de tantas notícias difíceis e ruins. Que Deus possa pacificar os temores do seu coração nesse momento, minha irmã. Que Deus possa pacificar os temores do seu coração nesse momento, meu irmão. Que você possa experimentar a paz prometida por Jesus, porque Ele, o Cristo que morreu em nosso lugar, é a nossa paz com Deus. Quero te convidar a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, com tudo que somos, com tudo que temos, e pedimos que essa paz que excede todo entendimento, essa paz que é capaz de levar para longe do nosso coração o medo e a ansiedade, que essa paz prometida pelo Espírito Santo possa nos alcançar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pedindo que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua graça maravilhosa habite em nós e que nós possamos discernir e entender o sentido mais profundo do Evangelho de Jesus Cristo, o sentido mais profundo daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós oramos, entregando a nossa vida a Ti. Nós oramos pedindo que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar livramento à nossa nação e a todas as nações do globo desse período de pandemia. Senhor, que o Senhor possa consolar os enlutados, mas que o Senhor possa também, Senhor, conter essa pandemia para a glória do Teu nome e que esse seja um tempo de profundo despertamento espiritual na nossa nação e em todas as nações do globo. Nós oramos, todavia, faça-se a Tua vontade, Senhor, e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Nós nos encontramos amanhã de novo para mais um tempo de palavra. Palavra que nos traz paz em tempos de caos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.